Eu vou começar aqui agora a gravação, tá? Vai aparecer uma mensagenzinha para vocês autorizarem a gravação, porque nós vamos depois colocar no YouTube e vocês terão acesso quando precisarem recordar as informações. Eu já quero apresentar para vocês, nós temos uma plataforma ilumine.org. Eu vou colocar depois no grupo lá. Eu já coloquei os treinamentos no grupo, mas vocês podem ter acesso a hora que quiserem. São os treinamentos básicos para diretores de mordomia, perdão, de mordomia de saúde e família, né? Que são as áreas que eu cuido. Então, de saúde, nós temos lá os treinamentos de 5 minutos cada aula, para você entender os conceitos básicos, por onde começo, quais são as diretrizes básicas para o seu trabalho. Mas o planejamento, as ações locais, isso aí é contigo e com o seu pastor, tá bom? Nós não vamos ficar aí dando direcionamento para a sua igreja ou para o seu distrito. Isso aí você tem que construir junto com a liderança da sua igreja. Lá nós damos as diretrizes básicas. Nós também temos o Ministério Anjos da Saúde, estou até com a camiseta do Anjos aqui, ó. Nós temos as nossas duas coordenadoras aqui para o Anjo da Saúde, né? A irmã Fernanda, que está ali até com a mão na massa, a Sirlene também, que está aqui já, entrou agora. Essas duas mulheres de Deus, elas fazem o agendamento do Anjo da Saúde para atender em todo o estado. É claro que nós temos limitações de agenda, mas nós podemos ajudar você a fazer feira de saúde, dar materiais, emprestar materiais para a feira. Então, nós estamos aqui para apoiar, tá bem? Mas hoje o nosso assunto é sobre clubes de saúde, como implantar e como fazer funcionar os clubes de saúde na igreja local. É algo simples, não vai consumir a agenda da tua igreja. Você nem precisa de agenda para fazer isso, não precisa nem de colocar um sábado lá, entendeu? Vocês vão ver que o funcionamento dos clubes de saúde é a partir da comunidade, dos pequenos grupos, do estilo de vida em comunidade da igreja, coisa que para nós aqui já é algo muito comum. Eu vou começar fazendo uma oração, o pastor Leonino vai fazer para nós uma meditação, e logo na sequência eu apresento aqui o doutor Januário, que vai dar sequência conosco, tá bem? O nosso plano é terminar tudo até as 9 horas da noite, já incluindo um momento para você fazer suas perguntas e a gente responder aqui, tá? Então, 1h30 aí, uma hora e 20 de treinamento, e a gente encerra, e depois a gente fica aí só no WhatsApp disponível para poder te atender, responder e ajudar no que eu preciso. Eu convido você a fechar seus olhos agora, e vamos orar, pedir a bênção do nosso Deus, tá bom? Querido Pai Celestial, estamos nesse treinamento, é um trabalho muito importante. Infelizmente, algumas igrejas têm se esquecido do Ministério de Saúde. Peço que o Senhor reavive os ministérios de saúde nas igrejas, desperte os líderes a importância desse trabalho e nos ajude a enxergar as oportunidades que nossa igreja tem para implantar o clube de saúde e fazer uma revolução na igreja, na comunidade, na salvação de pessoas. Nos abençoe agora e use as pessoas que estarão nos dirigindo aqui, o pastor Leonino e o doutor Januário. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, se você puder abrir sua câmera, é bom para a gente poder interagir melhor. Não podendo, a gente compreende. Pastor Leonino, fique à vontade, abra a palavra contigo aí. Veja o áudio está funcionando. Ok, agora me ouvem? Tá me Ouvimos? ouvindo, Rafael? Ok? Ok, tudo certinho. Primeiro, agradecer a Deus o privilégio de estarmos juntos com nossos diretores e diretoras de saúde da ABC. E é uma bênção ter a alegria hoje da gente ouvir o doutor Januário, né? Esse jovem de Deus tem tido aí um chamado especial para o movimento de reforma e reavamento na área de saúde. Então, eu vou aproveitar, pastor Rafael, e fazer a nossa reflexão bíblica simples, prática, objetiva, para aproveitarmos ao máximo a parte prática da mensagem e das orientações do Clube de Saúde que o doutor Januário tem para nós. Até porque eu creio que, assim como o pastor Rafael nos orientou e já nos alertou, o ministério na igreja, em todas as áreas, está passando por um reavamento. Você olha para o ministério jovem e vejo uma juventude se envolvendo com a missão, isso é compromisso. Você olha para o ministério das crianças, há uma preocupação grande com novas gerações. Você olha para a área mais experiente da igreja, os idosos, e a igreja está se levantando com uma preocupação muito grande com nossos idosos na igreja, até porque hoje a qualidade e a longevidade está aumentando e a igreja precisa atender essas gerações. Então, a mensagem de saúde, o movimento de saúde, o Ministério de Saúde, queridos diretores e diretoras,
precisa pensar de maneira integral, intergeracional. E é por isso que a meditação de hoje ela é baseada no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. E nós olhamos logo no primeiro capítulo, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A partir dessa expressão da criação, nós temos estabelecido a realidade universal que nós cristãos cremos. Nós acreditamos no Deus Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos nesse Deus Criador, que é mantenedor e é o nosso redentor. Ou seja, a nossa saúde, nossa vida integral, nosso estilo de vida saudável, ele foi estabelecido desde a criação. Na verdade, desde a eternidade, quando Deus, na sua onisciência, projetou o ser humano. Mas eu e você temos um privilégio muito maior do que imaginamos. Nós sabemos que o ser humano foi criado do pó da terra. Essa é a nossa matéria. Os químicos, eles dizem que o nosso corpo tem todos os elementos, né, que nós conhecemos como cálcio, fósforo, ferro, magnésio e outros elementos químicos. E nós encontramos esses elementos no corpo humano e nós encontramos esses elementos na terra. Deus nos criou do pó da terra. Mas qual o sentido disso? Quando nós olhamos para a criação, no capítulo 1 de Gênesis, nós não vemos apenas um Deus que falou e tudo se fez. Isso aconteceu com a natureza, com as árvores, com os animais, mas com o ser humano, você e eu, foi diferente. A Bíblia declara, logo no primeiro capítulo, que Deus então formou do pó da terra o primeiro ser humano, Adão. Deus projetou na sua mente o ser humano, modelou com as suas mãos, e o mais bonito é quando olhamos para a Bíblia, para o texto bíblico de Gênesis, diz aqui: e Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. A maioria de nós lemos de maneira superficial esse texto. Na verdade, quando a Bíblia declara Deus soprou nas narinas, não foi um sopro à distância. Foi o momento de intimidade entre o Criador e a criatura, entre o divino e o humano. Deus colocou a boca no nariz daquele boneco de barro que estava sem vida. Ele era um projeto divino, modelado pelas mãos divinas, mas recebeu no nariz o toque da boca de Deus. E o sopro foi direto. Essa é a linguagem original. E o que isso tem a ver com você e comigo no Ministério de Saúde? Queridos irmãos e irmãs da Associação Brasil Central, o Ministério de Saúde não precisa ser complexo, como disse o pastor Rafael. Não precisamos ter tantas datas no calendário que muitos diretores ficam preocupados. Eu queria uma data, um final de semana, uma semana de saúde, uns 5 minutos de saúde. Maravilha, tudo isso é importante. Mas o que nós mais precisamos é o toque, é colocar a mão na massa. Foi assim que Deus fez o ser humano. Ele projetou-nos, ele modelou-nos e ele soprou no nariz de Adão, colocando sua própria boca no nariz de Adão e dando a vida. Se você quer um ministério de saúde vivo na sua igreja, tenha projetos na sua mente. Simples. Tenha sonhos no seu coração. Grandes. Mas coloque a mão para fazer. Nós temos muitos diretores que têm projetos lindos, apostilas, materiais, o arquivo da internet está cheio, às vezes o computador, o telefone cheio de projetos, de ideias. Isso é bom, mas só ideias não bastam, é preciso ter ação. É melhor, como disse o pastor Rafael, 5 minutos que funcionam do que uma linda semana só projetada. É melhor você ter um projeto simples de ação, de trabalho de saúde. Eu conheço vocês e eu sei que alguns de vocês fazem a caminhada da saúde uma vez por mês. Tem outros de vocês que eu vi falar, pastor Rafael, o pôr do sol da saúde, isso é muito legal, eu não sabia. Eu fui no interior e a irmã me convidou, pastor, você vai fazer a devocional, mas é de saúde. Nós temos uma vez por mês todos os líderes da igreja, a gente convida e é o Ministério de Saúde que faz. A gente faz um lanche saudável e sempre tem uma reflexão de saúde, a gente atinge a liderança,
Olha que ideia diferente. Eu não vi isso no manual da igreja, não tem isso no programa, mas é uma ideia da irmã, que é diretora de saúde, um pôr do sol de saúde, e ela leva todos os líderes da igreja. E como é que ela atrai? Com um lanche. Quem é que não gosta de comer juntos, né? Ela chama os diretores de pequeno grupo, os oficiais da igreja. Então, queridos, o recado direto hoje do nosso devocional é: faça, coloque a mão para fazer, realize. Deus nos fez assim. Ele nos projetou, nos modelou com as suas mãos, mas colocou a boca no nariz daquele boneco de barro e soprou o fôlego de vida. O nosso Ministério de Saúde precisa de nossos projetos na mente, de nosso sonho do coração, mas de nossas mãos na ação. Eu conheço outros que me disseram, pastor, a minha igreja aqui tem muito programa e eu não sabia o que fazer, e eu estou fazendo um trabalho aqui, eu queria saber se está certo. Eu falei, mas irmão, o que está acontecendo? Ele disse, olha, eu não tenho datas, porque todo departamento tem, então eu resolvi fazer a visita da saúde. Eu falei, mas como é que é essa visita de saúde? Ela diz assim, toda semana eu visito uma família da minha igreja. Então, durante o mês, eu consigo visitar 4 ou 5 famílias. E no trimestre, eu visito 25 famílias. Essa é a minha meta. Eu falei, mas como é essa visita, irmão? E ele disse, pastor, eu vou orar com a família e eu vou perguntar como é que está a saúde da família e eu levo algumas orientações, aí eu dou material, eu dou um folheto, eu dou um livro quando eu posso, orientando na área de saúde. E foi tão bom, pastor, que agora eu não estou sozinho mais. Tem um ancião que gosta de saúde, tem uma irmã aqui que ela é nutricionista, ela quis me ajudar. Agora nós já somos 4 pessoas. Eu falei, então vocês podem fazer o clube de saúde na igreja. E eles estão esperando agora para já começar esse mês o clube de saúde. Começou com visitação. Então, meu irmão, minha irmã, mais do que planos, mais do que sonhos, Deus quer as nossas mãos para ele operar milagres através de nós. Você aceita o desafio? E olha, vou encerrar o devocional mostrando que você tem um privilégio maior do que o dos anjos. Se você e eu fomos criados do pó da terra, e nosso corpo tem todos os elementos que o pó da terra tem, você sabe como os anjos foram criados? Muitos já sonharam com anjos. E nós sabemos que os anjos são seres poderosos, ministros do eterno para atuarem em nosso favor. Mas você sabe como eles foram criados? Salmo 148. Muita gente não presta atenção, mas o Salmo 148, ele fala da criação dos anjos também. E esse salmo mostra uma realidade maravilhosa para nós, seres humanos. Olha o que o Salmo 148 diz. Aleluia, louvai ao Senhor todos os céus. Verso 2: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o as legiões celestes. E o verso 5 diz assim, olha, louvem o nome do Senhor, pois o Senhor falou e eles foram criados. Você sabia que os anjos foram criados simplesmente pelo poder da palavra de Deus? E você e eu fomos modelados pela mente divina, modelados pelas mãos divinas, mas modelados pelo sopro divino no nosso nariz. E em breve, Jesus vai voltar e vai operar o maior ministério de saúde de todo o universo. O maior projeto, o melhor projeto do Ministério de Saúde, Jesus vai fazer na sua volta, quando ele diz que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Amém? Mas até lá, nós precisamos ter planos na cabeça, sonhos no coração e ação em nossas mãos. O Ministério de Saúde não precisa ser complicado. Se você tiver 5 minutos, use com sabedoria, convide pessoas, fale, promova e faça comprometimento com a sua igreja. Se você tem uma semana de saúde, que seja inspiradora. Se você tem outros projetos, realize. Deus vai abençoar não só o que planejamos, não só o que sonhamos, mas aquilo que fazemos em nome de Jesus. O meu desejo é que a Associação Brasil Central continue sendo esse campo que faz, planeja, sonha, mas realiza em nome de Cristo. No seu ministério aí, na sua igreja, não fique preocupado se você não tem um planejamento estratégico grandioso, ou muito tempo para fazer muita coisa, ou muita coisa no calendário. O que Deus nos chamou é para fazer. Lembra de Moisés? Diga ao povo que marche. Quando ele entrou, o mar se abriu. Todo milagre divino é o poder do céu, do eterno, com a ação humana. O Ministério de Saúde não é diferente. Nós precisamos avançar. O salmo que fala sobre a criação dos anjos
é o Salmo 148, o verso 2 e o verso 5. Sabe o que é isso? Você e eu temos um privilégio maior do que o dos anjos e precisamos levar essa mensagem. Então, se você me perguntar qual é o papel do Ministério de Saúde na igreja local? Dois, assim como o Ministério de Mordomia Cristã, nosso papel de Ministério de Saúde é inspirar e instruir. Inspirar e instruir. O povo precisa de mudança de hábito, de vida, de estilo de vida. Isso não é só comida, é todo estilo de vida. E para mudança, eles precisam, pelo menos, de conhecimento, de vontade e atitude. Nosso Ministério de Saúde precisa ajudar, levando conhecimento. Isso é instrução. Levando a ajuda para a vontade. E quem muda a nossa vontade é o Espírito Santo. É por isso que o Ministério de Saúde depende de oração. Muita oração. Lembra que Jesus disse que aquela casta de demônios só sairia com jejum e oração? Nós trabalhamos com um ministério que não é de promoção, é de execução, de mudança de vida. A pessoa deixar de comer carne, fazer exercício, abandonar o açúcar, dormir mais cedo, cuidado da sua temperança, irmãos, isso não é coisa humana, é um milagre do céu. Eu e vocês temos experimentado esses milagres e ainda precisamos de muitos outros. Então, pastor Rafael, conte conosco para continuar tendo grandes projetos na cabeça, grandes sonhos no coração, mas queremos fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Algo simples, mas precisa ser feito. Algo grande, Deus vai nos dar força para fazer. Diretores e diretoras, você aceita o desafio de fazer mais e fazer melhor? Lembre-se, plano na cabeça, Deus ilumina. Sonho no coração, Deus abençoa. Mas as mãos prontas para a ação, Deus usa. Vamos ser usados e ousados em nome de Jesus. Deus nos abençoe, pastor Rafael. Obrigado, pastor Leonino, pela mensagem tão relevante, tão especial, muito importante. Louvado seja Deus. Nós vamos agora para a segunda etapa com o nosso querido doutor Januário, ele que é médico cirurgião, trabalha no Hospital Adventista de São Paulo e é um missionário, é um voluntário que nos assessora, que nos ajuda. Quando digo nós, é a igreja em todo o Brasil, aonde chamam, ele vai dar treinamento. Ele esteve conosco aqui final do ano passado, né, outubro, quando nós tivemos o encontro do Anjos da Saúde ali, tivemos o Momentos a Sós com Cristo, palestras de saúde, treinamento, vigília, foi maravilhoso, foi transformador. E ele estava lá conosco, o pastor Leonino também esteve, então é um parceiro. E a ideia do clube de saúde, irmãos, é fantástica. É assim, pega a ideia, entendeu? Pega a ideia. Ele vai contar muitos testemunhos, muitos exemplos, muita coisa legal, mas você precisa pegar a ideia principal. O que que eu tenho que fazer? É o que você tem que sair daqui, entendeu? Sabendo o que fazer. E não vai sair chegar fazendo, você vai sair daqui para construir pontes, né? Para conversar com o pastor, apresentar uma proposta, levar para a comissão da igreja, etc. e tal. Mas olha, é muito agregadora a ideia do clube de saúde. É uma coisa que a igreja não vai impedir você de trabalhar, porque você vai trabalhar com aquilo que você já tem, entendeu? Se tem um grupo legal focado na culinária, vocês vão usar isso aí. Se tem um pessoal que gosta de andar de bike, vocês vão nessa linha. Se tem uns que gostam de caminhar, de correr, vocês vão seguir nessa linha. É o que vocês têm de melhor. Eu achei fantástica a proposta e vai ser uma grande bênção. Bom, vamos passar a palavra então aqui, doutor Januário. Que Deus te use. Guarde as suas dúvidas, anota ela aí, porque no final a gente vai abrir uma brechinha, tá? Para poder tirar as dúvidas ali. Abre seu áudio aí, amigo. Vamos ver se está tudo certo. Será que eu não te coloquei aqui de anfitrião? Vamos lá. Aí, agora vai. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Que bom revê-los, né? Alguns eu estou vendo novamente, né? Feliciano, né? Feliciano, seu nome é muito apropriado, né? Muita felicidade, né? Sempre que a gente olha para ele. Algumas outras pessoas que eu tive o prazer de conhecer ali no nosso último encontro em outubro, na última vez que estive na ABC. Hoje eu não estou em São Paulo, hoje eu estou, não sei se posso dizer mais perto,
né, de vocês. Eu estou aqui em Campo Grande, estou destacado no Hospital do Pênfico, aqui. E aí, bom, um grande prazer. Estava até preocupado com ter uma pequena diferença de fuso horário, estava com medo de me enrolar. Toda vez que eu viajo para cá, eu me enrolo com os horários de quem está no fuso horário de Brasília. Mas graças a Deus deu certo. Queridos, é um prazer estar com vocês. A primeira coisa que quero dizer é que eu oro por vocês constantemente. Vocês estão no topo da minha lista de oração. Vocês constituem um dos assuntos pelos quais eu mais oro na minha vida. E eu sei que eu não conheço todos aqui, mas eu não oro só pelos diretores de saúde da Brasil Central, eu oro pelos diretores de saúde dos outros lugares também. E mesmo não conhecendo vocês, eu sei que eu não preciso conhecer vocês para que Deus atenda a minha oração, para que Ele ilumine vocês com o Espírito Santo, para que Ele derrame o Espírito Santo sobre vocês, para que Ele use vocês para fazer a obra médica missionária. Eu não preciso saber quem são vocês, nem onde vocês estão. E eu sei que Deus aceita e recebe a minha oração dessa mesma forma. Obrigado por você ter dado esse tempo para estar aqui. Agradecer também ao pastor Leonino, bom revê-lo também. Né? A sua agenda sempre lotada aí, mas conseguiu esse tempo para ficar com a gente. Queridos, eu quero conversar com vocês sobre a ideia do Clube de Saúde, tá? Fazer uma apresentação rápida. Lógico que eu estou sempre à disposição para tirar dúvidas, tá? Mas vou apresentar aqui mais ou menos um resumo da ideia, tá? E quero que vocês entendam mais ou menos o que é a base. Vou mandar alguns materiais para vocês. Vou mandar para o pastor Rafael. O pastor Rafael vai colocar aí no grupo com vocês para vocês poderem ler, para poderem dar uma estudada nisso, para ver do que se trata com mais calma. Não dá para a gente salvar o mundo em 40 minutos. Né? Não dá para falar tudo que existe, mas eu quero dar uma introdução para a ideia para que depois vocês leiam com calma e vejam todos os detalhes de como fazer, de como você pode fazer na sua igreja, tá? Então, a primeira coisa, gente, eu não estou apresentando uma ideia nova, certo? A ideia do clube de saúde, ela não é uma ideia nova. Ah, uma ideia nova para o Ministério da Saúde. Não. A ideia do clube de saúde nada mais é do que a gente pegar o que está escrito no Espírito de Profecia e colocar em prática. Só isso. Então, ninguém aqui está tentando reinventar a roda, ninguém aqui está tentando reinventar o fogo. O que acontece é que, por muitos anos na igreja, os projetos que a gente desenvolveu na área de saúde, eles não seguiam as orientações do Espírito de Profecia. E, graças a Deus, a igreja, nos últimos anos, reviu isso. E aí, para seguir os princípios que nos foram orientados no Espírito de Profecia, isso foi remodelado e foi dado o nome de Clube de Saúde, né? Só o nome que mudou. Na época de Ellen White se chamava Sociedade de Temperança e até Escolas de Saúde. O nome Clube de Saúde é novo, mas a ideia não é nova. Então, o que a gente está fazendo? Pegando o que está descrito no Espírito de Profecia e colocando em prática. Eu vou apresentar aqui algumas imagens para vocês. Presumo que meu rosto vai desaparecer, mas importa mais que vocês vejam a imagem. Só um minutinho aqui. Vocês estão vendo minha tela? Bom,
Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que quando a gente fala de obra médico-missionária, a maioria das pessoas pensa nos hospitais e pensa nas instituições de saúde. Mas o que a gente precisa? A gente precisa de obra médico-missionária não apenas nas nossas instituições de saúde, a gente precisa de obra médico-missionária em nossas igrejas, tá? Então, tem uma série de textos do Espírito de Profecia. Eu não vou me demorar muito, eu até tenho alguns textos aqui nessa apresentação, mas eu não vou me demorar muito aqui nesses textos para a gente ganhar tempo, para a gente poder ter o nosso momento de perguntas. Né? Também eu vou mandar os materiais para vocês Doutor lerem. Januário, Oi? só um pouquinho que Oi? não abriu a apresentação ainda, viu? Ela está girando aqui, para nós, pelo Não, menos. Para não você abriu não para tá. mim também. Ah, então tá bom. Tá processando aí. Tá bom. Agora abriu, né? Abriu mais ou menos, né? Ok, tá abrindo. Aham, tá certinho, então. Beleza. Pronto. Então eu estava só adiantando esse comentário mesmo, né? Então tem alguns textos aqui do Espírito de Profecia, vocês vão observar aí, apenas para fixar aquilo que eu estava dizendo. A obra médico-missionária ela não é só para os hospitais, né? A obra médico-missionária ela deve estar em cada igreja, ela deve estar em cada família, né? E como eu vou fazer obra médico-missionária na igreja? Né? Porque os hospitais a gente tem centro cirúrgico, a gente tem material para curativo, a gente tem remédio, a gente tem cirurgião, a gente tem profissionais. Mas como é que eu vou fazer na igreja? Né? Veja, eu vou mandar esses textos para vocês também, mas vejam, em cada grande cidade deve haver uma representação da verdadeira obra médico-missionária. Então a gente não tem hospitais em todas as cidades, mas a gente tem igrejas, a gente tem pequenos grupos em todas as cidades. Né? Esse texto eu sempre gosto de mostrar porque ele mostra para nós a responsabilidade dos profissionais de saúde. Né? Deus chama todos os profissionais de saúde para trabalharem na obra médico-missionária. Sempre gosto de mostrar esse texto porque muitas vezes a gente tem contato com alguns profissionais de saúde que não conhecem bem a mensagem, ou não se empolgam muito, se empolgam com outras coisas da igreja, mas não se empolgam muito com isso. Queridos, Deus tem um chamado para todo profissional de saúde. Esses textos todos estão resumindo essa mensagem. A palavra-chave da obra médico-missionária é capilaridade. Ela tem que estar em cada igreja, ela tem que estar em cada pequeno grupo, e até mesmo na vida de cada pessoa. Tá? Outro ponto importante que eu vou colocar para vocês, queridos. Leiam os livros de Ellen White sobre obra médica missionária. Por que a igreja ficou muito tempo desenvolvendo atividades que não têm nada a ver com as orientações que nos foram dadas? Porque nós não conhecíamos, opa, desculpa, porque nós não conhecíamos o que Ellen White falava sobre obra médica missionária. Então, a gente sabe alguma coisa, né, sobre a mensagem de saúde em si, né, sobre os 8 remédios naturais, né, sobre a importância da alimentação saudável, sobre a importância do exercício. Mas a igreja sabe muito pouco sobre obra médico-missionária. O que é a obra médico-missionária? A obra médico-missionária é eu usar a mensagem bíblica de saúde para ajudar as pessoas e para pregar o evangelho. Isso é obra médica missionária. E tem livros em que Ellen White fala muito mais sobre obra médica missionária do que a Ciência do Bom Viver, por exemplo, e do que o Conselho sobre Regime Alimentar também, que são os livros mais conhecidos de saúde pela igreja. Né? Então, lógico, esses livros também falam sobre obra médica missionária, mas não é a prioridade deles. A prioridade deles é descrever a mensagem de saúde. Então, leia esses livros. Leia esses livros, separe um tempo. Não é muita coisa. Né? Estou falando aí de talvez umas pouco mais de 1000 páginas, né, aproximadamente, nesses 3 livros. Né?
Mas é um algo completamente possível, né? Não estou dizendo que você lê tudo em uma semana, né? Mas é um algo possível da gente ler se a gente reduzir ali o tempo das redes sociais, se a gente sabe ali antes de dormir, se a gente separar um momento para leitura ali no ônibus, no trem, quem sabe durante um deslocamento, ali numa fila, nós temos a oportunidade, o privilégio de lermos esses materiais, né? Então, está amplamente disponível, até em aplicativo para celular agora, até como audiolivro, né? Alguns deles. Então, procurem ler esses livros, porque neles nós vamos ter conselhos inspirados sobre como desenvolver a obra médica missionária. Agora, eu vou passar para vocês rapidamente as características da obra médica missionária. Então, aqueles livros ali, eu estou espremendo e estou colocando aqui para vocês. Tá? Lógico, eu ainda recomendo que vocês leiam os livros, né? Obviamente. Né? Mas aqui eu vou colocar os princípios básicos, né? Para vocês terem uma noção do que diz ali. E vou dizer, esses são os princípios do clube de saúde. São esses os princípios. Por quê? Falei para vocês. O projeto do clube de saúde nasceu quando você pega as coisas que estão nas orientações do Espírito de Profecia e coloca em prática. Então, essa é a ideia. Não é a única forma que existe de fazer a obra médica missionária. Existem outras formas. Né? Existem outros projetos que também estão alinhados com o Espírito de Profecia. Hoje nós vamos falar sobre o clube de saúde. Por que a gente fala tanto sobre clube de saúde? Porque é a maneira mais simples, é o projeto mais simples e que é alinhado com o espírito de profecia. Então, é um projeto que você pode fazer mesmo que a sua igreja seja pequena, mesmo que na sua igreja não tenha nenhum profissional de saúde, mesmo que na sua igreja você tenha pouco dinheiro ou nenhum dinheiro até para trabalhar, mesmo que a sua igreja seja no interior, seja uma igreja pequena, e também se a sua igreja for uma igreja grande, se for uma igreja que tem recursos, se for uma igreja que tem profissional de saúde, também dá para fazer. Então, veja só, quais são os princípios? Você está vendo aí embaixo as referências? Os livros do Espírito de Profecia para você consultar. MS, Medicina e Salvação, CS, Conselho sobre Saúde, TI, Testemunhos para a Igreja, com respectivo volume, TS, Testemunhos Seletos, com respectivo volume, e MDC é o maior discurso de Cristo. Tá? Então, primeiro, um princípio importante é a continuidade da atividade. Muitas vezes, a gente faz atividades no Ministério de Saúde e a gente faz, por exemplo, uma ação social. Ou outro exemplo, uma feira de saúde. E aí a gente faz a feira de saúde, a gente atende aquelas pessoas e depois a gente não consegue manter o acompanhamento dessas pessoas. Na maioria dos casos é isso que acontece. Então, você tem ali uma ação social, ou você tem uma feira de saúde, e ali, na continuidade, você não consegue trazer aquelas pessoas, envolver aquelas pessoas na igreja. Veja bem, eu não estou dizendo que é errado fazer ação social ou que é errado fazer feira de saúde. Elas têm o seu lugar, mas se a gente só fizer atividades pontuais que não tem acompanhamento depois, a gente não está fazendo a obra médica missionária, porque o princípio da obra médica missionária ela precisa ser contínua. Então eu tenho que ver, é melhor você ter um clube de saúde pequeno, com 10 pessoas, 5 pessoas, que se encontrem uma vez por semana, do que você fazer um projeto grande, você atenda 200 pessoas, mas você não consegue discipular ninguém depois. Então, Doutor Januário, primeira coisa que precisa. só Sim? uma pequena pausa aqui. Tenta abrir sua câmera. Fica melhor aqui para visualização aqui, se você está com a câmera aberta. Pois é, rapaz. Fechou ela Como aí. eu tô, como eu tô em viagem, né? Então eu tô com a dificuldade de, eu tô com o aparelho mais simples aqui, Ah, só no tá. tablet, e aí eu Ah, tá. Você está no não sei, tablet. eu acho que eu não consigo. Entendi. Não, tudo bem, tranquilo. Se fosse possível, beleza. Se não, pode seguir aí. Tranquilo. Vamos lá. É bom que o pessoal se concentra no conteúdo.
E, bom, outro princípio, a gente faz promoção de saúde. Promoção de saúde. Então, veja bem, se eu pegar um médico e levar para a minha igreja para ele atender toda semana, isso é uma coisa boa, mas isso não é promoção de saúde, né? Se eu só levar o médico e ele atender, mesmo que ele faça terapias naturais, e eu não ensinar para as pessoas por que elas estão adoecendo, elas vão melhorar daquela doença que elas estão no momento, e daqui a um mês elas vão adoecer de outra coisa, né? Então, o que é promoção de saúde? Promoção de saúde é ensinar as pessoas por que elas adoecem, né? Por que a gente está adoecendo? Ora, nós adoecemos, maioria das vezes, porque não conhecemos e não respeitamos as leis de saúde. Então, a gente precisa fazer educação em saúde, promoção de saúde. Então, nós vamos fazer atividades que ensinem as pessoas o viver saudável. Então, nós vamos apresentar o quê? Os 8 remédios naturais. Então, é uma atividade preventiva. É lógico que quando a gente ensina isso, a gente não faz só prevenção. Porque vai chegar na clube de saúde muita gente que já está doente. Mas com a educação em saúde, com a alimentação saudável, com o exercício físico, essas pessoas vão melhorar a sua saúde. Então, ela é preventiva, mas ela é também uma forma de tratamento. Então, a gente vai ensinar ali os remédios naturais e a gente vai desenvolver uma amizade e a espiritualidade. Então, esses são alguns pontos importantes que você desenvolve no clube de saúde, porque são princípios da obra médico-missionária. Outros princípios, continua, ele não é para o público-alvo, não é o público de dentro da igreja. Tá? Por quê? Veja, quando você anuncia uma atividade de saúde para dentro da igreja, vocês falaram aqui do problema da questão da agenda, né? Da dificuldade que existe com a agenda. Nós temos uma agenda extremamente concorrida, então se você anuncia para dentro da igreja, tudo que está começando já começa na desvantagem, né? E não tem como não bater. Não, vamos botar aqui o clube de saúde no horário que não bate com nada. Vai bater com o clube de desbravador, vai bater com o clube de aventureiro, se não, vai bater com reunião de comissão, vai bater. Normal, normal. A igreja tem muita coisa. Não é para a mesma pessoa estar em todos os lugares. É para ter atividade para todo tipo de pessoa. Pense bem nisso. Então, a gente vai ter uma certa dificuldade de captar o público adventista. Isso é normal, isso acontece em todo lugar. Mas, se você anunciar fora da igreja, o interesse das pessoas é muito mais alto. Então, queridos, é normal, completamente normal. A primeira reunião de um clube de saúde, ele ter, essa reunião ter 50% do público não adventista, 70% do público, 90% do público não adventista. E pasme, até 100% do público não adventista. Por quê? Porque você anuncia ali uma coisa de saúde e às vezes o público da igreja não tem interesse mesmo, é normal, a gente sabe. Não deveria ser normal, mas acontece. Mas quando o público de fora começa a vir, e aí tem aquele fluxo de pessoas sempre, e as pessoas de fora vêm, e aqui fica a minha dica, não anuncie dentro da igreja apenas, pode anunciar dentro da igreja, mas anuncie fora, põe a faixa em frente à igreja, anuncie na rádio local, faça convites, se a sua igreja está num bairro residencial, entregue nas casas, leve no posto de saúde, entregue convites nas escolas para os pais dos alunos, aproveite, faça como a gente divulga Clube dos Desbravadores, como a gente divulga evangelismo. Tá? Para quê? Para que as pessoas lá de fora, gente, eu conheço histórias impressionantes. De faixa em frente à igreja. Tive diretores que colocaram a faixa com o número de telefone e colocaram assim, clube de saúde gratuito, mais informações nesse número. E eu disse assim, ó, olha,
eu recebo mensagem, tem época que é todo dia, de gente que passa em frente à igreja, vê a faixa e se interessa. Então, assim, a saúde ela é o braço direito da mensagem do terceiro anjo, não por qualquer outra razão, mas porque ela abre portas para a mensagem entrar, né? Então, veja, e é por isso que tem que ter continuidade também, porque essas pessoas vão vir e elas vão ficar interessadas. A gente quer desenvolver um relacionamento com elas. Como é que eu vou desenvolver um relacionamento com elas se ela vem uma vez e eu nunca mais vejo, né? Quando essa pessoa começa a desenvolver, e aí tem muitos testemunhos lindos sobre isso, quando ela começa a viver as coisas que estão ensinadas, a saúde dela começa a melhorar e o coração dela se abre. A gente precisa estar perto nesse momento, entendeu? Você vai receber esse retorno. Eu tenho um amigo, por exemplo, diabético, ele parou de usar insulina. E ele ficou tão feliz com isso, né? E, e vocês imaginem, né, o efeito que a mensagem teve na vida dele, né? Então, vocês vão receber esse feedback de volta das pessoas. Mas para isso, eu preciso ter um acompanhamento com essa pessoa. Se eu quero desenvolver uma atividade missionária, se eu quero pregar para ela, eu também preciso de um relacionamento, né? Então, a ideia é que essa pessoa conviva conosco nessa continuidade, em algum momento lá na frente, eu posso oferecer para ela estudar a Bíblia, né? Estudar a Bíblia com a gente mesmo, dentro do próprio clube de saúde. Na sua equipe, você pode ter um capelão, né, para desenvolver os estudos bíblicos, né? Para você não ter que chamar outra pessoa que aquele visitante não conhece, né? Então, veja, eu coloquei alguns trabalhos científicos que mostram o quanto, eu poderia colocar, existem centenas, literalmente. Se você for hoje no PubMed, quem é da área de saúde sabe que é isso, vai lá procurar pesquisas científicas sobre essa estratégia que a gente usa nos clubes de saúde, que é a estratégia de educação em saúde, né, para prevenção primária. Vocês vão ver que esse trabalho ele salva vidas, literalmente. Então, a educação em saúde, ela reduz a chance da pessoa morrer. Ela reduz a chance da pessoa morrer. Caiu, né? Caiu a conexão dele. Vamos aguardar um pouquinho. Ele está dando uma parte teórica, né, para vocês irem entendendo, compreendendo aí o embasamento. Vai pegando a ideia. No finalzinho a gente vai fazer uma parte mais prática de como que se aplica isso na igreja local, tá bom? Vai pensando, vai fazendo uma listinha na sua igreja. Quais são os grupos de afinidade ou grupo de profissionais que vocês mais têm? Pronto, voltou aqui. Conexão caiu. Espera lá. Anfitrião. Pronto. Agora vai. Opa! E Pronto. aí, tudo bem? A minha Beleza. conexão caiu. Mas então, antes de voltar à tela lá, só para complementar o que eu estava dizendo. Gente, tem trabalhos científicos hoje mostrando que essa estratégia de você ensinar para as pessoas reduz a chance da pessoa morrer. Reduz a chance da pessoa morrer. Porque a pessoa, você ensina, você passa a informação, a pessoa começa a aprender. E a pessoa começa a mudar. O Espírito Santo vai trabalhando no coração da pessoa, né? E a pessoa começa a mudar e ela vive mais, né? Então, eu sempre digo que esse é um trabalho. Às vezes eu converso com as pessoas, né, quando eu falo que eu sou médico, eu queria ser um médico para salvar vidas. Querido, vai aqui uma mensagem especial que eu falo para todo diretor de saúde. Se você for um obreiro médico missionário, se você trabalhar como Deus mandou a gente trabalhar, com educação em saúde, seguindo os princípios da obra médica missionária, você vai salvar vidas. Você vai salvar vidas através da educação em saúde. Você vai salvar vidas, você vai realmente fazer a cura.
a cura da Bíblia. A cura da Bíblia é... Qual é a cura da Bíblia? Você vai lá em Apocalipse 22, verso 2, João nos diz que a folha da árvore da vida é para a cura das nações. Qual que é a cura da Bíblia? A cura da Bíblia é a prevenção, porque é a cura mais eficaz que existe, porque a doença não vem, né? É por isso que a gente vai ter cura das nações, lá em Apocalipse 22, uma nova terra que não existe doença, não existe morte, não existe sofrimento. Queridos, esse chamado que Deus faz para nós é para a gente salvar a vida das pessoas. Talvez nem todas a gente consiga pregar, né, talvez a gente não consiga pregar para todas, mas você vai salvar a vida de algumas pessoas. É como o trabalho da Ada, né? A gente alimenta o faminto, a gente dá roupa para o nu, para tornar o mundo um lugar melhor. Mas a verdade é que quando a gente trabalha com a obra médica missionária, o coração das pessoas está muito mais aberto para receber o Evangelho. Porque elas veem, o Espírito Santo começa a trabalhar na mente das pessoas. Quando a saúde delas melhora. Né? Então veja, eu vou voltar aqui a compartilhar a minha tela. Mais uma vez, eu vou desaparecer, porque importa que ele cresça. Né? Então, seguir aqui com os princípios da obra médica missionária. E aqui a gente tem um resumo das características mais importantes. Você está vendo aí continuidade, a educação em saúde, a prevenção, o serviço comunitário, é uma coisa para fora da igreja, a espiritualidade, o convívio social e a missão. Duas coisas que eu não comentei aqui. Primeiro, o clube de saúde, ele não é um lugar para a pessoa só assistir palestra. Tá? Vai ter um momento da pessoa ter um momento ali educacional, da gente conversar, da gente transmitir informação, mas é muito importante que existam atividades práticas. Então, se é, por exemplo, uma escola de culinária, a pessoa, o ideal é que a pessoa cozinhe também, que ela suje as mãos, que ela ponha a mão na comida. Se é, por exemplo, um grupo de exercício, que todo mundo faça exercício junto, né? E assim por diante, né? Espiritualidade. Então, veja, não adianta a pessoa chegar, entrar, sair e ela não perceber aonde ela está, né? Existe o pilar da espiritualidade dentro do clube de saúde. Então, a reunião típica de um clube de saúde funciona como? Você tem ali 10, 15 minutos de conversar de educação em saúde, pode ser uma palestra, uma atividade educativa, você pode passar um vídeo se você não sabe palestrar, ou se você não tem ninguém que palestre na sua igreja, você mesmo não precisa palestrar, mas você pode trazer outra pessoa, né? A ideia não é que o diretor de saúde faça tudo, o diretor de saúde vai articular. Outra coisa, tem uma equipe, né? A gente, como diretor de saúde, a gente se acostuma muito a trabalhar sozinho, né? Então, não faça isso. Trabalhe com equipe, tem ali 3, 4, 5 pessoas para te ajudar, né? Cada um fazendo o seu papel. De repente, você pode ter uma pessoa aqui para palestrar, você pode fazer um rodízio, isso aí. Então, você tem 10, 15 minutos ali de uma atividade educativa. Em seguida, você tem 5 minutos de uma reflexão bíblica. Não precisa ser mais do que isso. Isso já toca o coração das pessoas. Em seguida, você tem um momento de oração. E em seguida, você tem a atividade prática. Né? Então, tem que ter um momento espiritual. A pessoa tem que saber que ela está no meio de pessoas espirituais. Que aquilo ali é uma igreja, que aquilo ali é um lugar em que a cura não acontece só no corpo, mas acontece também na mente e no espírito. Lógico, tem gente que a tendência já é o contrário. Né? Tem gente que a tendência já vamos fazer aqui... Hoje não tem culinária, não. Hoje nós vamos estudar a besta do Apocalipse 13.
Também não é assim, né? Então, a gente vai apresentar ali a maior parte da reunião vai ser saúde, né? E nós vamos ter ali o nosso momento espiritual para a gente mostrar que é possível se conectar com Deus. Muitas das pessoas que vão entrar ali nunca oraram, nunca estiveram na igreja, né? Então, o convívio social também é uma coisa muito importante, a gente desenvolver amizade com essas pessoas, né? A gente ter ali aquele espírito de pequeno grupo, aquele espírito de amizade. E a missão, né? A gente tem uma ideia de missão sistemática. Né? Muitas das pessoas que estão ali, elas mesmas vão pedir para ajudar a Bíblia. A gente já trabalhou com o clube de saúde que sabe. Elas mesmas pedem. Né? Algumas, naturalmente, não vão pedir, mas quando a gente tiver uma relação de confiança, a gente vai oferecer isso. Então, eu falei muito da teoria, mas talvez alguém esteja se perguntando, tá, mas como é que eu faço? O que, que eu faço propriamente num clube de saúde? Qual é a atividade prática? Né? Uma escola de culinária é um clube de saúde, por exemplo. Um clube de saúde que a atividade é a culinária. Né? Um grupo de exercício físico também é um clube de saúde. Né? E você pode ter um clube de saúde que tenha várias atividades diferentes. Né? Isso também funciona muito bem. Ah, essa semana a gente vai fazer escola de culinária, semana que vem a gente vai fazer uma caminhada, na outra semana a gente vai fazer uma trilha, e assim sucessivamente, fazendo atividade. Aí outra semana repete o culinário, uma receita diferente. Né? Então, você pode. Ah, se a sua igreja é mais simples, né? Imagine. Ah, a gente não tem profissional de saúde, a gente não tem recurso, a gente não tem nada. Pense, se você fizer um grupo de caminhadas, você não vai precisar de nada de recurso. Você só vai precisar de uma pessoa que se responsabilize por liderar. A palestra pode, inclusive, ser ao ar livre, né? Não é necessariamente uma palestra, mas uma atividade educativa ali de alguns minutos. Né? E você precisa de um lugar público para caminhar. Então, assim, qual gasto que você vai ter com isso? Qual recurso humano, material que você precisa para isso? Nenhum. Né? Lógico, se você está numa igreja maior, eu quero fazer um grupo de perda de peso. Você tem nutricionista, você tem balança de bioimpedância, você tem educador físico. Faz um negócio mais sofisticado. Né? Nós temos aí a divisão sul-americana tem um material, ela reeditou o material do curso para deixar de fumar, né? O antigo curso para deixar de fumar, que era o parar de fumar em 5 dias, né? E agora é o Respiro Livre 2. Então, qual era o problema do parar de fumar em 5 dias? É que você estava com a pessoa em 5 dias depois você perdia o contato. Né? Nessa de perder o contato, muitas pessoas voltavam a fumar. Né? E a gente não conseguia também fazer o discipulado. Né? Então, o Respire Livre 2 ele é um programa mais longo, né? E que a gente consegue desenvolver ele no formato de um clube de saúde. Lógico, você precisa de um treinamento, vai precisar de um profissional de saúde aqui, né? É uma condição para quando você tem mais recursos, né? Está chegando aqui na América do Sul agora e no Brasil, um projeto também do Ministério de Recuperação. Né? O Ministério de Recuperação é um grupo de apoio, né? Em que você desenvolve ali atividades baseadas no método dos 12 passos. Né? É o mesmo método dos alcoólicos anônimos, é o mesmo método dos narcóticos anônimos, dos grupos anônimos. Se você der uma olhada, você vai observar que é um método que tem muito a ver com a nossa filosofia, ele é um método muito espiritual, porque ele fala de Deus e tudo mais. Então, é uma forma de trabalhar também. Precisa de um treinamento um pouco mais longo, né? Mas pessoas que já trabalham, a gente tem muita gente na igreja que trabalha com pessoas viciadas em drogas, com alcoolismo, né? Trabalham aí com a sua dificuldade, com poucos recursos. E essas pessoas podem fazer esse treinamento. A igreja tem estimulado que essas pessoas façam esse treinamento e desenvolvam isso em suas igrejas. Naturalmente que o mais simples aqui é para as igrejas menores, escola de culinária e grupo de atividade física. E quando eu falo de grupo de atividade física, pode ser desde o mais simples até o mais complexo. Né? Então, um grupo de caminhadas pode ser feito em qualquer lugar. Né? Ah, mas a minha igreja tem um educador físico. Então, você consegue fazer um grupo de treinamento funcional. Né? Ah,
Dá para fazer o grupo de bicicleta? Dá. Né? Então, por exemplo, para vocês terem ideia, na Baixada Santista, a gente tem um grupo de caiaque. Né? Então, lógico, é uma circunstância de recursos que naquele local, naquele distrito deu certo. Né? Naquela igreja deu certo. Nem preciso dizer que todo mundo tem que ter o próprio caiaque. Né? Então, não é em todo lugar que isso vai funcionar, mas em alguns lugares você vai ter uma oportunidade, talvez, de fazer uma coisa diferente, com os recursos certos, com a demanda correta, sendo uma coisa que a comunidade precisa. Né? E esse grupo de caiaque tem histórias, testemunhos lindíssimos. Né? Com relação ao treinamento funcional, eu sempre gosto de contar uma história que aconteceu na minha cidade, de uma igreja que queria muito fazer treinamento funcional, mas não tinha educador físico. E eles conseguiram um educador físico que não era adventista. Ele disse: não, eu vou, porque eu sempre quis fazer trabalho social, então vai ser o meu trabalho social. E ele começou aí toda semana, e assim, não tem problema nenhum a gente usar um profissional que não é adventista, né? Desde que ele, né, conheça e respeite a nossa filosofia, não tem nenhum problema, que era o caso dele, conhecia, respeitava. Queridos, eu tive a oportunidade de estar no batismo desse rapaz, de dar para ele de presente uma camisa do Corpo de Saúde, do Corpo Vida de Saúde. Né? Então, de batizá-lo, na verdade, com a camisa. Então, coisas maravilhosas vão acontecer se nós fizermos as coisas da maneira que Deus nos orienta. Então, você pode fazer convênio com faculdades, então você pode, por exemplo, fazer uma parceria com a faculdade e a faculdade desenvolver ali um projeto de extensão. Isso são coisas que você pode fazer, isso aqui não é obrigatório. Tá? Mas se você transforma o seu clube de saúde em projeto de extensão da faculdade, você vai trazer professores e estudantes. Imagine você trazer ali um pessoal da fisioterapia para ter um estágio ali, um projeto de extensão em saúde pública. As universidades particulares têm muita dificuldade com isso, porque a saúde pública faz parte da formação, mas as universidades particulares têm dificuldade de prover esses campos de estágio. E aí é mais fácil nas faculdades públicas. Né? Então, você pode transformar isso em um projeto de extensão, trazendo estudantes, trazendo professor. Isso, inclusive, é uma oportunidade de evangelismo. Né? Você pode fazer parceria com a unidade básica de saúde, né? Pelo menos para divulgar. Olha, deixa eu divulgar aqui. Né? Lembrando que a unidade básica de saúde, teoricamente, né, pelo SUS, ela é que deveria fazer ali o trabalho de promoção de saúde, o trabalho de educação. Né? E ela não consegue fazer porque está sobrecarregada com a parte de tratamento. Né? Não dá para tirar um médico que atende 40 pessoas por dia, é difícil tirar esse médico para ele fazer uma atividade de promoção de saúde. Né? Então, quando você chega com esses projetos no posto de saúde, geralmente o pessoal apoia, nem que seja na divulgação. Né? Você pode fazer isso na escola, você não precisa ser necessariamente dentro da igreja. Né? Mas se a gente for fora da igreja, a gente vai poder orar. Olha, a gente já tem muita evidência científica, muita. A gente tem centenas de trabalhos científicos mostrando que o desenvolvimento espiritual ele faz bem à saúde. Hoje existe uma área de estudo dentro da saúde pública que se chama promoção de saúde em comunidade de fé. A quantidade de pesquisa científica que é feita sobre esse assunto não está no gibi. Eu posso mostrar para vocês depois, se vocês quiserem ver. Tem muita coisa sendo publicada. Então, o mundo já percebeu que, independente da posição religiosa, a espiritualidade é importante. E, às vezes, a gente fica tímido de fazer isso. Então, esse argumento precisa ser colocado. Né? A promoção de saúde em comunidade de fé é uma realidade, não tem mais volta. Isso é científico já. E a espiritualidade, ela faz bem para a saúde. Então, veja, é claro, você não vai estudar Apocalipse 13 se você vai fazer um clube de saúde, por exemplo, uma escola de culinária, numa escola secular, você não vai. Hoje a meditação é Apocalipse 13. Não é por aí, claro, né? Você tem que ter.
Mas vai ter um momento de oração, vai ter uma pequena reflexão bíblica, não precisa ser grande. E se não puder ter isso, então a gente sai e faz em outro lugar, né? Eu gosto muito dos clubes de saúde, porque eles são democráticos. Você pode desenvolvê-los sem ter um profissional de saúde, né? Eu quero que vocês entendam aqui esse esquema, tá? O nosso sonho é que cada igreja da Associação Brasil Central tenha um clube de saúde. Cada diretor lidere um clube de saúde. Aqui eu vou dizer novamente, não lidere sozinho. Desenvolva uma equipe, 3, 4, 5 pessoas. Por quê? Para você gerenciar, uma pessoa se responsabiliza por organizar a escala das palestras. Não precisa ela palestrar toda vez, mas conseguir os palestrantes. Uma pessoa vai ser responsável pelos estudos bíblicos, outra pessoa vai ser responsável pela divulgação, outra pessoa vai ser responsável por conseguir, por fazer a culinária, por exemplo, se for uma escola culinária. Trabalhe em conjunto, não resolva isso sozinho. Deus é desejo de Deus que a gente trabalhe em conjunto, né, para desenvolver esse trabalho. Então, cada igreja como um clube de saúde é liderado pelo diretor de saúde da igreja. E aí, a gente tem um grupo de profissionais de saúde e de líderes de saúde que vai orientar esses diretores. Aí na ABC nós temos, por exemplo, os anjos da saúde, né? Em todos os lugares está funcionando com esse nome de Corpo, Vida e Saúde. Mas como já tem aí os anjos da saúde, a ideia é que os anjos da saúde estejam nessa posição do meio aí. O nome é o que menos importa, desde que a gente trabalhe de acordo com o princípio que Deus nos revelou. Olha aí embaixo a referência. Isso aqui não saiu da cabeça do departamental. Isso aqui não saiu da cabeça de nenhum diretor de saúde, nenhum líder. Isso aqui está no Conselho sobre Saúde, página 538. É assim que a gente precisa trabalhar, né? A gente ter um grupo de profissionais de saúde, ou mesmo de diretores mais experientes, né? Que ajude, que passe orientação para cada diretor de saúde para liderar o seu clube de saúde, naturalmente tudo isso trabalhando em conjunto com a associação, né? Eu não tenho tempo aqui para a gente falar dos testemunhos, quero muito abrir para a gente ter um momento de perguntas, mas eu quero contar essa história. A União Sul Brasileira, hoje, é provavelmente na América do Sul a união que mais tem clube de saúde. E eu acho que é quem está mais à frente, né? E esse testemunho é muito bonito, porque em um ciclo de atividades, esse clube de saúde batizou 30 pessoas. Esse distrito é no Rio Grande do Sul, um lugar onde tradicionalmente a gente sabe que o evangelismo é difícil. Esse clube de saúde, ele chegou antes da igreja. Foi o clube que abriu a igreja. É o contrário, não era a igreja que abriu o clube. Começou com um clube e foi aberto uma igreja, para vocês terem noção do potencial de evangelismo. Tá? Como eu falei, existem outras formas de fazer a obra médica missionária, a gente está trabalhando aqui só com o nível 1, porque é um nível mais simples. Recomendo para todos os diretores de saúde que façam esse curso, que é o curso do SAFE, ele é um curso conhecido, que é um curso sobre a mensagem de saúde adventista. Tá? É um curso em que você vai aprender as bases científicas da mensagem de saúde, as bases bíblicas da mensagem de saúde, como colocar na prática na sua vida, e aí a gente acrescentou agora o quarto módulo, né? Bíblico, científico, prático, e o quarto módulo agora que é o missiológico, né? Que a ênfase desse módulo esse módulo está no material extra, que é como liderar um clube de saúde, como liderar, ou como liderar vários clubes de saúde, se você for um profissional de saúde que vai trabalhar ali no guarda-chuva do corpo de saúde. Esse curso ele está hospedado numa plataforma externa da igreja, né? Está na plataforma Hotmart, por isso ele tem um custo, mas ele é um custo muito barato. São apenas R$ 80 e acesso o resto da vida. Trabalha aqui
com EAD sabe que esse valor é apenas simbólico, né? Então, recomendo para todos que puderem. Queridos, deixa eu terminar aqui a transmissão. Uma última palavra antes da gente abrir para as perguntas. Quero ler um texto bíblico aqui com vocês. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Quero ler com vocês os versos 14, 15, 16 e 17. Tem a pergunta para você. Você já recebeu o batismo do Espírito Santo? Às vezes, quando a gente faz essa pergunta, diz: não, eu sou batizado. Sim, você foi batizado. Mas às vezes a gente continua hoje querendo fazer a obra de Deus com o poder que a gente recebeu 10 anos atrás. Olha que problema. Ellen White diz que Cristo recebia diariamente o batismo do Espírito Santo. Diariamente. Quando nós somos batizados nas águas, nós nascemos de novo. Nós recebemos a operação do Espírito Santo para nascer de novo. Mas o Espírito Santo quer fazer uma coisa a mais. Ele quer nos batizar com fogo. Lê esse texto, Atos 8,14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Queridos, o batismo diário do Espírito Santo é tão importante que Jesus pediu que os discípulos não saíssem de Jerusalém antes de receber. Ah, mas a gente tem que pregar para o mundo está perecendo, não tem tempo a perder, Jesus disse. Espere. Quando vocês receberem o batismo do Espírito Santo? Aí sim não. Queridos, não existe método, não existe argumento que substitua o fogo no altar. Se a gente não receber o batismo do Espírito Santo, nenhuma técnica, por mais bíblica que ela seja, por mais inspirada que ela seja, por mais escriturística, nada vai dar certo. Meu apelo para vocês hoje é: usem os métodos corretos, o que a gente está falando aqui do Clube de Saúde, mas principalmente, busquem fogo para o altar. A gente nasce de novo e às vezes a gente só nasce de novo e não quer receber. A gente nasce da água e não quer nascer do fogo. Porque para nascer do fogo precisa orar mais. Para nascer do fogo precisa se santificar. Para nascer do fogo precisa confessar os pecados. Para nascer do fogo precisa sair da zona de conforto. Aí a gente quer só nascer na água. E como diz o apóstolo Paulo, a gente fica eterna criança. Deus querendo dar comida sólida para a gente eternamente precisando de leite. Busquem o fogo. Esse é o pedido mais importante dessa noite. Queridos, uma breve oração e depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Feche seus olhos.
Pai querido, nessa noite eu te peço por esse grupo, por quem tenho pedido tantas vezes. Seja hoje o nosso Deus. Nos receba em tua aliança como teus filhos. Nos transforme em verdadeiros médicos missionários. Nos conceda hoje do teu Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, porque é a nossa maior, mais profunda e mais urgente necessidade. Seja hoje o nosso Deus. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, estou disponível para as perguntas, se existirem. E aí, pessoal? Eu vou abrir o áudio de vocês aqui, tá? Quem quiser fazer uma pergunta, é só abrir o microfonezinho aí, faz a pergunta, sem burocracia. Enquanto vocês pensam na pergunta, tem uma tarefa para vocês. Você vai pegar agora o seu celular ou vai pegar um papel e uma caneta. Alguns já estão fazendo anotações aí. Especialmente o pessoal está com a câmera fechada aí, que eu não sei se estão acordados, se já dormiram, como é que está a situação deles. Então, pega um papel e uma caneta aí para a gente fazer um resumo. Você vai anotar o nome de 5 pessoas da sua igreja. Vou colocar 5 no mínimo, porque acho que vocês vão até pensar em mais. Que são pessoas que têm uma afinidade, um dom, que goste da área de saúde em algum viés. Mesmo que você goste muito da área de nutrição, pode ser que na sua igreja você encontre pessoas que gostam de fazer caminhada, que cuidam de saúde, que se exercitam. Escreve o nome deles aí. Pessoas que você acha que daria para começar um clube de saúde pequenininho, que acha que comprariam essa ideia, entendeu? Você fala assim, olha, gente, vamos começar aqui um pequeno grupo de saúde, uma comunidade, para a gente fazer uma vez por semana um encontro, para curtir o que nós temos de melhor. Vocês vão fazer um momento de oração, um devocional e vão fazer juntos uma atividade. Seja cozinhar, seja fazer a caminhada juntos, entendeu? Um alongamento, né? Ou fazer alguma atividade na praça, uma calistenia, uma coisa mais aeróbica, sei lá, uma coisa que você goste. Anota o nome desses irmãos e irmãs, amigos, preferencialmente que sejam amigos, pessoas que você já tem afinidade. Conseguiram aí? Quem já conseguiu? Já veio esse nome aí? A irmã Fernanda ali já pensou em alguns. Quem mais já conseguiu escrever aí? Vai pensando, vai pensando. Ô, Fernanda, vamos imaginar esse seu grupo aí. Vamos imaginar, tá? Eu não conheço ninguém. Você sabe o nome deles. O que que você acha que vocês conseguiriam fazer juntos, dentro do que o Dr. Januário passou, que você poderia começar como se fosse um embrião, convidando esse grupo menor, e vocês vão praticando, nada complicado, nada difícil, uma coisa viável, que vocês pudessem fazer isso Quer juntos. fazer o quê, mãe? Não, mãe. O que que você pensou aí? O chat. Chat. Fernanda, eu Você tô quer o perguntando para chat? você. Não sei se você... Então, tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Aham. Tá me ouvindo? Sim. Então, eu já tinha um grupo montado, né? Porque eu já tinha feito meu planejamento. Uhum. Na verdade, eu precisava somente de. A doutora Januária abriu minha mente para o que realmente é o clube, né? Porque eu estava pensando só em ações, aí eu estava com dificuldade de como executar essas ações. Uhum. Mas aí é definido que é montar um clube. A minha dúvida é. Início. Como eu inicio com a comunidade. A minha equipe já está montada, ela já está ciente do que nós precisamos fazer. Uhum. É, para nós lá vai ser viável uma escola de culinária. Nós já temos até pessoas de feira de saúde que nós atendemos o ano passado,
Os Uhum. contatos estão comigo que querem o curso de culinária e que eu já tenho um contato para montar uma turma, né? Uhum. Fruto da feira do ano passado. Lembro. Então, vai ser isso. Agora, a minha dúvida é início. A faixa é uma ideia ótima, que eu vou fazer a faixa para colocar lá. Vou dar o meu número, né, para ficar mais fácil. Minha dúvida é só o início. Como a primeira reunião é para a comunidade, porque a minha equipe ela já está montada e ela já sabe o que fazer. É, divulgue, marque o dia, igual a gente faz com clubes de gravadores. Por exemplo. Divulga, 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 marca o dia, naquele dia, divulga para essa turma que foi para a Feira de Saúde, manda lá, tá? E no dia, faz uma reunião caprichada ali e começa. Começa. Só divulga e começa. Não se prenda à ideia de fazer alguma coisa, preciso, sei lá, fazer outra feira de saúde. Não. Divulga e começa. Talvez na primeira reunião você tenha pouca gente. Não tem problema. É melhor você ter pouca gente que você vá trabalhando, porque essas pessoas vão ser abençoadas pela nossa mensagem. Você vai ter acesso ao coração dessas pessoas. É melhor você fazer assim do que você ter muita gente. Mas veja, eu estou dizendo talvez. Por quê? Boa parte dos diretores, isso não é uma regra, tá? Mas talvez nem seja a maioria, mas uma boa parte dos diretores se surpreende com a quantidade de gente na primeira reunião. Se surpreende positivamente. Desde que divulgue fora da igreja. Se você divulgar só dentro da igreja, vai ser igual aquela crônica clássica, né, do Adventismo, que a irmã anunciou uma escola de culinária de manhã e de tarde ela foi lá e só tinha duas pessoas, ela e o diácono para ver. Então, se você divulgar dentro da igreja, esse vai ser o resultado. Mas se você divulgar fora, aí não. Aí, geralmente, o resultado é positivo. Inclusive, falar uma coisa aqui para vocês. Não caiam na tentação de dizer assim, eu vou fazer primeiro com os de dentro para amadurecer o projeto e depois trazer os de fora. Gente, quase sempre, esse caminho acaba mal. Por quê? Porque vem tão pouca gente quando você só anuncia dentro da igreja que você tem dificuldade de amadurecer. Primeiro dia vem 5 pessoas. Aí você pensa, não, na próxima vai vir mais. No dia seguinte vem 3. Aí na outra reunião não vem ninguém, só vem você. Como é que você vai amadurecer? Entendeu? Existem exceções, mas elas são muito poucas e muito raras. Você já viu isso dar certo? Eu, pessoa física, com estes olhos, nunca vi. Eu nunca vi. Eu já vi, acho que um diretor falou que deu certo, mas assim, a regra é, quando você começa dentro da igreja, é decrescente. Até já vi igrejas que, na primeira reunião, não veio muita gente, mesmo só sendo da igreja, mas veio um bocado de gente. Mas aí o tempo vai passando e aí isso vai decrescendo, decrescendo, até que chega um momento que você não consegue mais fazer reunião, porque não vem ninguém. Né? Então não caiam nessa, nessa coisa, não, eu vou amadurecer aqui. No final das contas, vira um clubinho, né? Até quando amadurece, é difícil você trazer isso para as pessoas de fora. Comece já com as pessoas de fora. Igual o Clube dos Gravadores faz. É a receita que funciona. Né? E aí, quando essas pessoas de fora vêm, aí as pessoas da igreja geralmente têm interesse no desenvolvimento. Entendi. Qual a continuidade? Seria uma reunião com alguma coisa semanal? Veja, de maneira geral, quanto mais frequente, melhor. Né? O que eu sempre digo, adapte a sua realidade. Os clubes que se encontram semanalmente, geralmente eles têm mais entrosamento, mais relacionamento do que os que funcionam quinzenalmente.
que têm mais entrosamento e mais relacionamento do que os que funcionam mensalmente. Eu tenho clubes de saúde, já vi clubes de saúde que funcionaram de segunda a sexta. Lógico, é um contexto muito específico, né? Uma cidade muito pequena, ninguém tinha que andar grandes distâncias, né? O pessoal que tinha um ritmo mais lento, mais tranquilo. Era uma benção, né? Não sei como é que está hoje, faz muito tempo que eu não falo com esse pessoal. Mas existem grupos de treinamento funcional, por exemplo, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, entendeu? Então, lógico, são realidades muito particulares, né? Geralmente dentro de comunidades menores, né? Ou cidades pequenas, ou até bairros muito pequenos assim, né? Não é a realidade da maioria das pessoas, né? Mas, no geral, combina com a sua liderança, ver qual é o ritmo que vocês conseguem tocar. De maneira geral, quanto mais frequente, melhor. Ok. Ô, Fernanda, como você trabalha com a parte culinária, tem que tomar cuidado com um detalhe, que é a questão dos custos. Eu, pelo menos, posso estar enganado, mas imagino que a proposta não seria transformar em si numa escola. Porque se for numa escola, vai ter que ter professor, seria você. Tem que ter material. Isso vai gerar uma sobrecarga natural, entendeu? Então, assim, seria interessante você diversificar as atividades, ver pessoas da igreja que tenham diferentes afinidades. Você não precisa coordenar todas as reuniões, você é a diretora, mas você pode chamar um educador físico, e vocês um dia fazem uma caminhada na praça que tem aí perto, vocês podem atender diferentes necessidades do grupo, porque se ficar só na culinária, você vai se sobrecarregar, porque dá muito trabalho, tem ingrediente para comprar, a menos que a igreja tenha um orçamento muito bom que possibilite isso, né? E assim, mesmo no ato de ensinar, de fazer com eles algum prato, alguma coisa legal, lembre, é mais importante eles fazerem juntos com você. A experiência do junto, da comunidade, é o que faz com que o clube de saúde tenha realmente sentido. Não é em si você mostrar uma receita, mas é junto, errar, participar. Uma receita simples, com ingredientes simples a princípio, né? Então, assim, a ideia de pegar alguns irmãos para começar, vamos trabalhar de maneira mais ampla, então, né? Cada irmão convidar um amigo, coloque a faixa, divulga, mas lembre-se, dependendo do bairro que você mora, as pessoas não vão por causa da faixa, entendeu? Tem que ser por causa de um amigo da igreja que conhece, que vai trazer alguém. Eu lembro da feira que a gente fez aí ano passado. Tem irmãos ali que tem muitos contatos, muita gente que você já pode dar um passo na frente, falando com eles, né? Que é até uma continuidade, digamos assim, então vai atrair o público aí de maneira até mais específica. Acho É, importante, sendo. Sim, pode falar. o meu planejamento, ele está incluso dessa forma aí que o senhor fez. Ah, Eu falei escola de culinária, porque eu tenho uma outra coisa aqui em mente, mas não vai ser propriamente uma escola, né? O uhum, curso de culinária para a comunidade que está no planejamento, a igreja vai custear ele. Mas certo. nós não vamos ter assim uma regularidade assim só ensinando culinária, né? Uhum. Eu fiz lá junto com a equipe um planejamento para nós distribuirmos aí durante o ano atividades específicas dos 8 remédios para a comunidade, Excelente. cada um com seu profissional na área. Olha, gente, vocês podem convidar até profissionais, pessoas que não são adventistas, debaixo da coordenação de vocês, para poder dar uma orientação, e desde que você confie nessa pessoa, é claro, né? Se for só para adventista, pessoal, o plano morre antes de começar. Porque vocês estão cansados e frustrados de começar a aula de culinária, projetos, a igreja não apoia. Nós estamos, de certa forma, com esse descrédito, né? Vai fazer alguma coisa, morre lá, como o doutor falou aí, o diácono e a coordenadora. Então, vamos pensar realmente na comunidade fora, nas pessoas carentes, nas pessoas da vizinhança da igreja. Visita as vizinhanças da igreja. Pergunta para eles, você não tem interesse de participar de um grupo de aprendizado sobre saúde, qualidade de vida, aumentar a sua expectativa de vida, usem argumentos.
e entrem na comunidade, sabe? E assim, conhecendo um pouco da igreja aqui no Goiás, é preciso planejamento. Não comecem assim, vamos ver até onde vai. Não, não faz isso, entendeu? Talvez fazer assim semanalmente, você acha puxado de início, mas faz quinzenal, que seja quinzenal, né? Para começar, para pegar liga, e faz um planejamento. Se você for dividir, diluir isso aí, ó, dando férias em julho e dando férias em dezembro e janeiro, vocês vão ter aí, por exemplo, ó, contando esse mês aqui, carnaval, acampamentos, a correria toda, que você se estruture e ore, chame uma equipe, convide as pessoas para começar em março. Março, abril, maio, junho. Depois retome em agosto, agosto, setembro, outubro, novembro. Você tem 8 meses. Se for fazer 8 meses com reuniões quinzenais, são 16 reuniões. Então, planeja essas reuniões, onde, quando, como, quem, quanto, as pessoas que não é para fazer um programa, não é isso. É para você fazer algo voltado como se fosse uma comunidade, saindo do espaço da igreja. Não fiquem bitolados com igreja, esquece igreja, de ficar fazendo coisa em cozinha de igreja, em coisa de igreja. Usa a igreja, mas não se limita a ela. Vai para a praça caminhar, faz uma camiseta legal, vai passear com esse pessoal, sabe? Vamos tentar criar um vínculo um pouco mais fora da casinha da igreja e aí eles vão começar a frequentar os cultos, vocês vão ver que eles vão se interessar, eles vão querer estudo bíblico, mas monta um planejamento. Ó, essa quinzena, eu vou precisar que você, meu irmão, educador físico, coordene uma atividade com o nosso clube de saúde. Pode ser? Ok. Na minha igreja não tem ninguém que sabe se fazer massagem, ensinar a fazer um fisioterapeuta, mas na igreja tal tem. Você pode vir aqui no dia, você faz a estrutura do programa. Um momento de interação, o momento de oração, a mensagem bíblica, sempre participativo, nunca sermão, é pequeno grupo, como se fosse um estudo relacional, entendeu? E depois atividade prática, vamos alongar, vamos começar nosso dia, tal, entendeu? Bota uma musiquinha ali, legal, e aí planeja isso aí para o ano de vocês, para domingo de manhã, para durante a semana, num horário que todo mundo possa. Eu acho que domingo é um bom dia para a gente fazer isso aí. E aí, colocando no papel quem vai ajudar você nesse dia específico, um dia você traz um médico, outro um ginecologista, sempre para o grupo todo, sabe? Não fica setorizando muito, mesmo que seja uma palestrinha específica, mas envolva o grupo na atividade. Eu acredito muito, gente, que dá muito certo. Agora eu não acredito muito, vamos fazer espontâneo, não vou planejar. Aí eu já acho que essa espontaneidade vai morrer em junho, entendeu? Tem que ser uma coisa espontânea, legal, do coração, mas com uma estrutura, um planejamento básico, sem muita complicação, para que a gente possa chegar até o final e ver os resultados. E qual é o resultado? Qual é o nosso objetivo? Salvação. É pessoas vindo para a igreja, gente nova, pessoas vindo, se batizando, os irmãos da igreja envolvidos, sabe? Então, daria essa dica aí. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Diferente da que foi feita? Uma pessoa perguntou aqui, pastor, no chat, eu vi, perguntou como é que faz para acessar o curso do SEI. Eu vou mandar o link para o pastor Rafael e vai colocar no grupo Isso, a gente manda. para você se inscrever. Perfeito. Amigos, eu vou terminar a reunião por conta do horário, tá bom? Já são 9h10. Muito obrigado pela sua participação. Mas isso aqui não é um evento, não é nada. A gente está aqui para um treinamento, para conversar, trocar ideia e para errar. Não tenha medo de errar, tá? Quem tem medo de errar não começa nada, fica só na mesmice. Então, erre. Você está autorizado a errar. Desde que não seja uma heresia, um problema assim teológico, não tem problema. Erre na atividade, você pode começar, e pastor, não deu certo, o pessoal faltou, não tem problema, pelo menos você começou. Vamos avaliar e fazer a próxima reunião agora. Vocês estão com acesso fácil comigo aqui, manda ali no grupo ali as fotos, pergunta. Se eu não souber falar, eu vou no doutor Januário, ele vai trocando ideia. A gente está aqui para apoiar você, para a gente tirar esse estigma de que Ministério da Saúde é um ministério morto, ou que trabalha só até metade do ano, depois termina o povo desanimado. Não, vamos seguir, tá bom? Vamos seguir. Isso aqui é algo simples, mas tem a orientação profética, tem a bênção de Deus e vai dar certo, tá? Doutor Januário, dá seu recado final Amém. aí, sua bênção final para esse grupo aqui, para a gente poder encerrar. Queridos, eu oro por todos os clubes de saúde dessa união, por cada
líder de saúde dessa união, por cada voluntário que está nos clubes de saúde dessa união, por cada pessoa, cada visitante que vai entrar no seu clube de saúde. Espera, mulher, já estou terminando. Por favor, pegue essa rotina de oração também. Ore pelas pessoas que vão entrar no seu clube, pelos visitantes que vão aparecer no seu clube de saúde. Ore para que Deus ponha no coração deles a vontade de ser mais saudável. Ore para que Deus ponha no coração deles sede pelo Evangelho, para que eles já cheguem com vontade de estudar a Bíblia. Sede por Jesus. Ore por isso, porque a oração move o braço de Deus. Muito obrigado, amigo. Amigos, eu vou colocar aí aqui no chat do grupo agora, nesse exato momento. Eu vou entrar com outro link aqui. Eu estou gravando a reunião. Eu vou colocar aí o link do grupo do Ministério da Saúde da ABC, tá bom? Vou colocar para vocês aqui. Não sai, vou colocar no chat. Você já entra no grupo e já permaneça por lá, tá bom? Vamos orar para a gente terminar então. Deixa eu só colocar aqui logo para vocês. Pronto, tá aí, ó. Já clica em cima aí, você já vai parar lá no grupo nosso, onde a gente dá todas as informações necessárias. Convido você a orar com a gente. Querido Pai, muito obrigado por essas informações, pela experiência do Dr. Januário e pelos dons que o Senhor distribuiu na tua igreja. Aqui nós temos líderes com dons, com visão. Eles foram eleitos, nomeados, movidos pelo Espírito Santo, para que em 2024 eles desenvolvam esse ministério. Então, que eles não desanimem, que eles tenham clareza de ideias, criatividade, ousadia, e que o Senhor os abençoe para que seja frutífero esse ministério em suas igrejas, sobretudo uma ponte de salvação. Nós oramos para que o Senhor nos dê uma boa noite e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até mais. Vamos seguir juntos aí. Entra no grupo, tá bom?